Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, que as crianças estejam bem, que vocês estejam em casa, que quem puder ficar em casa, fique em casa. E eu tô mandando aqui muita energia positiva para todo mundo, pra gente continuar firme aí nesse momento difícil que a gente tá passando. Eu tenho pensado numa coisa que tem me feito refletir muito. A gente tá passando, né, dias em que a gente tá se conectando mais com a gente. A gente saiu de uma vida muito automatizada, né? Uma vida em que a gente acordava, ia trabalhar, comia, dormia e todos os dias a vida era isso. E a gente acabava esquecendo, primeiro de perceber, de se perceber, perceber as nossas emoções, perceber coisas que a gente deixou de fazer, que a gente deixou para depois e que a gente precisava dar conta de um resultado final, mostrar resultado naquilo ali, principalmente no nosso trabalho. E eu fiquei pensando no quanto o processo é importante. A gente tem 24 horas num dia e num dia a gente tem passado por vários tipos de emoções diferentes. A gente acorda de um jeito, de tarde a gente tá pensando em outras coisas, de noite a gente se acalma um pouco. E por que a gente não pode levar a pensar que a criança também sente assim, né? A criança é um sujeito, é uma pessoa que tem sentimentos e que, por vezes, ela também pode ter as emoções bem variadas, né? Em alguns momentos, emoções que ela não sabe identificar, outros que ela consegue, mas não sabe como lidar. Então, assim, eu ainda vejo muito educadores focados num resultado final. A criança precisa conseguir realizar determinada coisa, não importa como. A gente ainda escuta falar, vai, você consegue, faz. Não, você já sabe fazer isso. Eu tô pedindo para você fazer, e até coisas piores, né? A gente ainda vê. E eu acho que o processo é muito mais importante. Eu acho que os ganhos do dia a dia, eu acho que cada pequeno detalhe é o que realmente faz a diferença nesse crescimento, nesse desenvolvimento integral da criança. Principalmente, semana passada a gente até falou sobre isso. Eu coloquei um tópico falando sobre elogios e sobre palavras que rotulam as crianças. E surgiram algumas dúvidas no direct para mim. E eu tenho o seguinte pensamento. Eu acho que a gente tem que focar na ação. A gente tem que focar no que a criança já consegue ou não consegue fazer, de forma a estimular que ela consiga fazer sempre o melhor que ela puder. E que a gente realmente não rotule, nem pro bom, nem pro ruim. Porque rótulos aprisionam tanto a pessoa, como trazem olhares para essa pessoa que muitas vezes ela não consegue sair disso. Ah, essa menina é ótima, ela sempre consegue fazer tudo. E o dia que ela não conseguir? E a frustração que vai ser? Então, por que a gente não foca na questão da ação? Muito bem, você conseguiu fazer, né? Você deu o melhor que você pôde, ficou muito bom, né? O seu esforço. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso. Então, são detalhes de um processo de construção, até mesmo da autoestima, que é extremamente importante para essa criança no futuro, né? Uma construção de uma autoestima que você vê que detalhes vão sendo ligados durante esse processo e que se perdem se a gente não prestar atenção que a criança tem um caminho para percorrer, né? Não adianta a gente chegar com um trabalho pronto, uma proposta pronta e entregar para a criança e achar que todo mundo vai conseguir resolver da mesma forma. Eu acho que o processo também nos traz esse olhar individualizado, a gente conseguir reconhecer como cada um trabalha. Por isso que eu acho tão importante, eu valorizo isso muito na minha prática, no meu dia a dia, o trabalho com grupos menores, né? Dividir as atividades e poder estar trabalhando com grupos menores e tendo esse olhar cada vez mais individualizado para a criança. Então, eu acho que eu quero deixar essa reflexão aqui
do processo versus o resultado final. Como você vê isso? Como você trabalha isso? Como você consegue lidar com isso no seu dia a dia? Com pressão, que a gente sabe que existe da coordenação, da direção, da sociedade, dos pais, com às vezes a gente não saber lidar com determinadas crianças, por não conseguir fazer com que a criança realize determinadas atividades propostas, ou você consegue lidar com isso de uma forma focando nesse processo, você entende que o processo é mais importante do que uma atividade pronta, né? Como é que você vê isso no seu dia a dia, na sua prática? Eu vou abrir esse espaço para a gente estar falando um pouquinho sobre isso, e eu conto muito com a sua colaboração, porque esse espaço é nosso, e eu acredito muito que a gente está crescendo juntos com essa abertura aqui no Humanarse. Fiquem com Deus, fiquem bem, e eu espero que isso passe logo e a gente volte à nossa vida normal, da maneira que der para ser normal. E dúvidas ou críticas ou sugestões, eu tô aqui para ouvir vocês, tá bom? Um beijo!